Bom dia, rapaziada. Como essa quarentena parece que vai se estender durante muito tempo, né? Eu resolvi gravar todas as aulas que a gente viu desde o começo do ano, tá? A gente vai fazendo aos poucos, mas acho que vai dar para gravar tudo, tá ok? A aula de hoje a gente vai ver aqueles 7 conceitos iniciais, né? Repouso, movimento, trajetória, corpo extenso, ponto material, escalar e vetor, tá bom? Como vai ser uma aula teórica, né? Se eu fizer alguma pergunta, vocês fazem uma pausa, né? E aí voltam para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Começar com o conceito de ponto material. Se vocês recordarem, né? Ponto material é quando o móvel é desprezível, o tamanho dele é desprezível em relação ao movimento que ele está fazendo, tá? Então notem que você está analisando o objeto que está se movendo, né, em relação à trajetória que ele está fazendo, tá bom? A ideia de corpo extenso é ao contrário, tá? Um objeto é um corpo extenso quando o tamanho dele não é desprezível, né? A dimensão dele não é desprezível em relação ao movimento que ele está fazendo. Como são dois conceitos opostos, se você lembrar de né, de um deles, fica mais tranquilo de saber o outro, né? Então, por exemplo, se você tiver, vamos fazer ao contrário, né? Se você tiver um carro, imagina um carro qualquer, tá? Tá aí para vocês verem na tela, né? Em que situação um carro poderia ser considerado um ponto material? Então faz uma pausa, pensa um pouquinho aí, tá? Bom, a ideia é a seguinte, né? Para um carro ser considerado um ponto material, ele tem que ser desprezível em relação ao movimento que ele fizer, tá? Então, é claro, depende do movimento que ele vai fazer, né? Se você colocar, por exemplo, um carro, essa é bem batida, mas é isso, né? Viajando de São Paulo até o Rio de Janeiro, por exemplo, né? É claro que você sabe que faz parte do vestibular você saber avaliar distâncias e tamanhos, né? Você não precisa decorar, mas tem que ter conhecimento do dia a dia. Então, por exemplo, de São Paulo, se eu for, né, até o Rio de Janeiro, a distância é mais ou menos uns 400 quilômetros, o que dá 400 mil metros, tá bom? Como eu estou analisando o carro, né, qual o tamanho de um carro? Claro que esse aí da foto ele não existe, né? É desenho animado, né? Mas vamos colocar aí uns 5 metros, esse carro aí que está no desenho, tirando pelo tamanho do personagem, tá bom? Professor, como é que eu vou saber se 5 metros, né, é desprezível perto de 400 mil metros, né? Eu sempre comento com vocês, vocês só erram quando vocês estão analisando alguma coisa que não tem interesse, né? Então, para você não errar, para você minimizar a possibilidade de erro, troca tudo por dinheiro, né? Então, para ver se é desprezível ou não, pensa assim, né? Se eu tivesse 400 mil reais e eu perdesse 5, faria falta? É lógico que não, né? Você não vai ser mesquinho, não vai dar uma de professor Lúcio, né? Então, é claro que 5 é desprezível em relação a 400 mil, tá? Nesse caso, então, como ele pode ser desprezado, esse carro aqui, a gente está analisando o carro, né? Ele vai ser um ponto material, tá bom? Aí a pergunta óbvia, né? Em que situação que um carro poderia ser considerado um corpo extenso? Então faz uma pausa aí para pensar, né? O mesmo carro, por exemplo, tá bom? O mesmo carro, por exemplo, para ele ser considerado um corpo extenso, vou apagar aqui, né? Poderia, por exemplo, opa, eu acionei a câmera, não é isso, não é? Pegar esse aqui, tá ótimo, né? Se você pegar um carro manobrando para entrar numa vaga de shopping, de estacionamento qualquer, né? Então aqui vou até escrever a situação, né? Esse carro, colocar 5 metros de novo, né? Fazendo a manobra para entrar numa vaga, ele pode ser considerado um corpo extenso. Professor, como é que você sabe isso, né? É só você imaginar qual seria o tamanho de uma manobra, né? Se você não for um cara muito ruim de volante, né? Na verdade, você pode até ser ruim fazer uma manobra de 15 metros, por exemplo, tá? Ou até 20 metros, sei lá, 30, tá? Como é que eu posso saber se isso aqui é desprezível perto disso, tá? Só fazer aquela brincadeira que eu falei, né? Troca para dinheiro. Faz de conta que eu tenho 15 reais no bolso e eu perdi 5. Dá para desprezar isso aí? Claro que não, né? Teria perdido 1/3 da minha fortuna, né? Eu ia ficar pobre pra caramba. Se bem que com 15 eu já seria pobre, né? De qualquer modo,
como você não pode desprezar esse tamanho, né, perto do tamanho do movimento, nesse caso o carro é um corpo extenso. Tá? Então é importante, nesse comecinho de aula, você perceber que o mesmo objeto ele sempre pode ser colocado em situações que ele possa ser considerado ou um corpo extenso ou um ponto material. Por isso que eu falo para vocês, vocês não estão avaliando só o objeto, né? Você está avaliando o objeto em relação ao movimento que ele está fazendo, tá bom? Senão vai dar problema, né? Então, duas coisas, por exemplo, que vocês falam muito, né? Vou pegar um elefante. Ah, professor, o elefante é grande, né? Aquela ideia lá. Não importa se ele em si é grande ou se ele em si é pequeno. Tem que ver o que ele está fazendo. Então, vamos fazer a mesma brincadeira, né? Em que situação que um elefante pode ser considerado um ponto material? Então, pare e pense aí. Né? Claro que você podia dar uma de vagabundo e pegar carona no exemplo anterior, né? Quem respondeu? O elefante caminhando 400 km, por exemplo. É falta de criatividade, mas está certo. Por quê? Porque o elefante também tem uns 5 metros, vai exagerando um pouquinho, e aí perto de 400 mil metros, né, você pode desprezar. Né? Aí o elefante seria um exemplo de ponto material, tá bom? É lógico que eu vou perguntar para vocês também, imagina uma situação que o elefante possa ser considerado um corpo extenso. Tá? Pensa aí, né? Como é que ficaria? Tá mais ou menos fácil aí, se bem que não é muito legal, né? Mas faz de conta que o elefante está preso, está numa jaula, né? Eu ia falar gaiola, é complicado, né? Então o elefante, caminhando na jaula, ele é um corpo extenso. Por quê? Por maior que seja a jaula, né, você não vai poder desprezar o tamanho do elefante em relação a essa jaula. Né? Então, de novo, o elefante, numa situação em que ele é um corpo extenso e numa que ele é um ponto material. Tá? É lógico que se eu colocar uma ideia oposta, né, em vez de colocar um negócio que é intrinsecamente grande, se eu colocar um negócio que é intrinsecamente pequeno, uma formiga, um inseto, né? Muitos de vocês continuam tendo a dúvida. Então vamos fazer aí, né? Que situação que a formiga poderia ser considerada um ponto material? Pare e pensa aí. Né? Aqui, é claro, você não vai colocar a formiga viajando de São Paulo ao Rio, que primeiro que ela nem vai conseguir. Né? Então, não precisa exagerar, você pode falar formiga andando 100 metros, por exemplo. Né? Será que isso basta? Basta por quê? Qual o tamanho que tem uma formiga? Né? 1 centímetro, por exemplo. Tá? Se você falou 100 metros, para você comparar as coisas, né, tem que estar na mesma unidade. Tá? 100 metros multiplicar por 100, para passar metros para centímetro, né, seria 10.000 centímetros. Tá? E se você ainda tiver aquela dúvida, faz aquela brincadeira de novo. Né? Eu tenho 10.000 reais, perdi R$1. É desprezível. Tá? Então, lógico que a formiga andando 100 metros, 10.000 centímetros, ela é um ponto material. Né? Agora, a pergunta seguinte é um pouquinho mais complicada. Né? Em que situação que a formiga poderia ser considerada um corpo extenso? Tá? Queima um pouco o cérebro aí. Né? É claro que quem pegou a ideia já pode ter até imaginado pela figura. Né? A formiga caminhando numa folha. Aí é lógico que, como a folha é um pouquinho maior que ela, né, você pode considerar a formiga um corpo extenso. Mas eu coloquei a formiga porque tem um movimento que o objeto sempre vai ser considerado corpo extenso, que é o movimento de rotação. Tá? Então, se você falasse a formiga virando cambalhota, professor, mas a formiga não vira cambalhota, como é que você sabe? Né? De repente ela vira. Né? Formiga virando cambalhota, ela seria um corpo extenso. Tá? O que me leva a uma discussão um pouquinho mais enrolada aí, que é a seguinte. Né? Se você pensar para nós em termos de importância, né, o movimento da Terra em torno do Sol é super importante. Né? Eu coloquei esse desenho para você lembrar a diferença de translação, né, e de de rotação. Né? A Terra girando em torno do Sol é chamado de translação. Tá? A Terra girando em torno de si mesmo é chamado de rotação. Tá? Por que isso é importante? Muita gente pensa que rotação é qualquer giro, e não é verdade isso. Tá? Você, para ter uma rotação, tem que estar girando em torno do próprio eixo, em torno de si mesmo. Né? Por exemplo, se você for uma bailarina, se você estiver rodopiando, né, aí você vai estar em rotação. Tá? O movimento de translação ele pode ter qualquer formato. Você pode transladar em círculo, em elipse, em reta.
tá? Então não é muito legal se falar que rotação é só simplesmente um giro, né? Seria girar em torno de si mesmo, tá bom? Passando para o conceito seguinte, a gente infelizmente vai voltar nessa figura depois, né? O conceito seguinte seria conceito de grandezas escalares e vetoriais, tá? Vou dar a definição de novo para começar, né? O que era uma grandeza escalar? É aquela que, para ficar definida, lembrar que a ideia de ficar definida, né, é você ter uma compreensão total do que está acontecendo, tá? Então, a grandeza escalar, para ela ficar definida, ela precisa, né, de um número que a gente chama de módulo ou intensidade, né? E o mais importante, né, aquela coisa que vocês falam, o professor sempre tira nota, né? Quando você esquece as unidades, tá bom? Então, se você tiver número mais uma unidade e ficar definido, é uma grandeza escalar, tá? A grandeza vetorial, por sua vez, né, ela precisa, além do número e da unidade, precisa da mesma coisa do escalar. Só que além disso aqui, né, ela precisa ter uma direção e um sentido, tá bom? Aí outra pausa para esclarecer uma coisinha que vocês confundem, né? Direção e sentido, né? Se alguém caminhar nessa forma que eu estou indicando por uma seta, né? Qual a direção que ele está caminhando? Muitos de vocês vão falar, o senhor está caminhando para a direita. Não é isso, tá? A direção que ele está caminhando é horizontal, tá bom? O sentido seria para a direita, ou da esquerda para a direita, ou se você gosta de esnobar, né, você fala para leste. Você usa a rosa dos ventos, que você aprendeu na quinta série, tá bom? Da mesma forma, se eu tiver um movimento assim, qual seria a direção? Vertical, é isso? Qual o sentido? Para o norte, ou para cima, ou de baixo para cima, como você preferir, tá bom? Por isso que a gente sempre comenta, no dia a dia a gente fala um monte de bobagem, né? Aquelas coisas que vocês ouvem no noticiário, né? 2 carros colidiram porque eles vieram em direções opostas. Que porra é essa? Não existe direção oposta nesse sentido, né? Você pode estar em sentidos opostos, tá? Você não pode ter direções diferentes, porque os carros andam na horizontal, né? Você pega uma estrada com a Bandeirantes, os carros estão andando na horizontal, eles podem se colidir se vier na contramão, né? Só que eles estão em sentidos opostos, né? Mesma coisa se falar, briguei com a minha namorada, cada um foi para uma direção. Como é que você pode fazer isso, né? Só se sua namorada for alienígena, né? Você vai na direção horizontal e ela sai voando para cima, sei lá, algo parecido, né? Só que normalmente não acontece isso, tá bom? Então, vamos fazer o mesmo estilo dos primeiros conceitos, né? Eu vou colocar aqui uma coisa para você avaliar, tá? Então, tipo, grandeza, primeiro lembrar, né? Você está agora analisando grandeza. Grandeza é tudo que você mede, tá? Tempo, você mede no relógio, por exemplo, que está aí na sua tela, tá bom? Para você saber se a grandeza tempo é escalar ou vetorial, né? Você pode ver se basta um número, a unidade, se precisa de direção sentido. A gente tinha aquele truque que eu falei em sala de aula, né? De você fazer uma frase, né, com essa grandeza, e no final da frase chutar uma direção sentido aleatório, né? Se a frase ficar legal, né, é porque realmente a grandeza precisava de uma direção em sentido. Se doer no ouvido, lembra das suas tias de professoras de português, né, no fundamental, doer no ouvido é tipo falar para mim fazer, né? Para mim fazer é horrível, dói no ouvido, né? Se a frase dói no ouvido, aí é porque aquela grandeza não pode ter direção e sentido, né? Então responda aí, grandeza tempo, né? Pausa aí, vamos lá, né? Grandeza tempo, se eu fizer uma frase com tempo, posso até aproveitar a figura, posso fazer a seguinte frase: agora é exatamente 23 horas, 45 minutos, 30 segundos. Fiz a frase, no final acrescento para a direita, tá? Uma direção sentido, por exemplo, né? É claro que a frase ficou horrível, né? Você não vai falar, mãe, é 23 horas para a direita, sua mãe vai enfiar a mão na sua orelha, tá? Se a frase ficou horrível, é porque a grandeza tempo não pode ter direção e sentido. Então ela é uma grandeza escalar, tá bom? Aqui não vou nem apagar, vamos fazer outra aí, né?
É legal que a gente pega algumas coisas que as pessoas falam errado no dia a dia. Pegar, por exemplo, a situação que você tem uma pessoa numa balança na farmácia, por exemplo, né? E ela está se pesando, entre aspas, né? Lembrar que ela está medindo a massa, né? Então deu, sei lá, 80 quilos aí. O professor está sendo maldoso, né? A grandeza massa é escalar ou vetorial? Pausa e pensa aí. Né? Bom, vamos lá. Faça uma frase, você pode de novo pegar carona na situação da figura, né? Usando a massa e colocando a direção em sentido. Então, vamos lá, né? A menina subiu na balança, não sei nem se está certo falar subir na balança, né? E viu que a indicação era 80 quilos para a direita. Oh, a frase ficou horrível, né? Quer dizer que massa não pode ter direção em sentido. A massa é uma grandeza escalar. Tá bom? Gente, aqui lembrar que a gente fala peso o tempo todo, né? Ah, eu fui na farmácia e me pesei. Tá errado isso, né? Você está medindo sua massa. Se você fosse falar em peso, a gente ainda não vê essa matéria, né? O peso é a massa vezes a gravidade do local onde você estiver. No caso da Terra, a gravidade é 10 metros, é uma aceleração, né? Por segundo ao quadrado. Tá? Como eu falei, você não precisa saber isso ainda. Mas no caso da pessoa ter 80 kg de massa, ela teria um peso de 800 newtons. Né? Por que eu estou falando isso? Que o peso ele é uma grandeza vetorial. Ele tem uma direção e sentido. No caso do peso aqui na Terra, por exemplo, a gente sempre fala que o peso é vertical para baixo, que é em direção ao centro da Terra. Tá? Então não vai confundir peso e massa aí. Tá bom? Vou apagar isso aqui. Está muito bagunçado, né? Pegar outra aí, né? Outra situação que você pode avaliar. Aí, essa é para você perceber que você não precisa nem ter visto essa matéria ainda. Eletricidade você não vai ver esse ano, né? Mas se você olhar uma tomada, por exemplo, aqui em Jundiaí, 220 volts, né? A grandeza, a voltagem, é escalar ou vetorial? Pensa aí. Bom, você fez uma frase, né? Então, tipo, mãe, a tomada de casa tem 220 volts para o norte. Nossa, que coisa horrível, né? Tá claro que a voltagem, apesar de você não ter visto, já vai aprendendo, né? Voltagem é o nome errado, tá? Nomes certos, DDP, diferença de potencial, é uma sigla, né? Tensão elétrica, é outro modo melhor de falar. É que o nome voltagem é o mais famoso, né? Então, essa grandeza, ela é escalar, tá bom? Porque você não pode colocar uma direção em sentido, não pode falar 220 volts para a direita, nem nada parecido, tá bom? Bom, aí vamos tentar lembrar, em vez de continuar fazendo nesse esquema, né? Você não precisa decorar das milhares de grandezas que existem, né? Não precisa decorar nenhuma, é só você usar esse método, você vai saber na hora se é escalar ou vetorial. Mas tem algumas que se destacam a importância, né? Tipo aqui você tem um halterofilista, o cara está erguendo o peso, né? Ele está fazendo o quê? Uma força. Essa é uma das grandezas mais importantes na física, né? A grandeza força, você ainda não viu também essa matéria, tá? Ela é escalar ou vetorial? Pensou? Né? Faça uma frase com força, você pode se basear na figura, né? Então, o moleque, para erguer essa porcaria, ele fez força para cima. Tá certo, tá ótimo, né? Você pode fazer força para baixo, força para a esquerda, para a direita, para a direção e sentido que você quiser, né? Então, força é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Eu falo um pouco rápido, né? Mas acho que vocês já se acostumaram com isso, né? Outra grandeza que é importante você saber quando você tiver acabado a faculdade, se estiver se formando, né? Você provavelmente vai querer comprar uma casa para não ficar morando com os pais para sempre, né? Que também eles não vão gostar, né? E aí quando você for comprar uma casa, um apartamento, tá? Uma grandeza vai ser muito importante, que é onde você vai basear seu raciocínio para saber se você está pagando caro ou não, que é a área. Então, tipo, você vai estar lá, você vai ver a planta de um apartamento, que você vai gostar, por exemplo, né? Aí está lá a área 70 metros quadrados. Só um exemplo, né? A grandeza área, ela é escalar ou vetorial? Pensa aí. Faz a frase, né? Bom, se você já pensou, tá?
Você pode falar de novo, né? Mãe, comprei um apartamento de 70 metros quadrados para a direita. Oh, que coisa horrível, né? Então a área não pode ter direção e sentido. A área é escalar, tá? Aqui eu pego carona nesse exemplo só para você lembrar, né? Tem grandezas que são ligadas, tá? Então aqui, por exemplo, comprimento, estou abreviando aqui, né? Área e volume, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, né? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de comprimento é metro, a de área é metro quadrado e a de volume é metro cúbico, tá? Essas três grandezas, elas são escalares, tá? Você não pode colocar direção e sentido. O volume é lógico, apesar do Sistema Internacional ser metro cúbico, a unidade mais usada, por exemplo, no dia a dia é litros, né? Se você ficar em dúvida se volume realmente é escalar, faça uma frase com litros, né? Mãe, tomei uma Coca-Cola 2 litros para a direita. Sua mãe vai ficar muito irritada com você, né? Porque não pode colocar direção e sentido em volume, tá bom? Então essas três grandezas aí são escalares. E também para lembrar que as três grandezas da EVA, né? Espaço, velocidade e aceleração, as três são vetoriais. Tá bom? Só pensar um pouquinho, né? Tipo, velocidade. Estou a 100 km por hora na Bandeirantes, em direção norte. Tá ótimo, né? Aqui você lembra que acontece aquelas coisas de ingenuidade, né? Vê um moleque lá e fala, professor, fiz uma frase lá. Estou a 100 km por hora na Bandeirantes, vertical para cima. Tá errado. Tá errado, não é que soa mal, que dói o ouvido. É que você não pode fazer isso que o carro não voa, né? Então você tem que colocar uma direção e um sentido que tenha um sentido, por mais que pareça pleonasmo isso aí, tá bom? Então espaço, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais, ok?